O que é a parábola dos talentos, uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, tem a ver com a nova abordagem de desenvolvimento humano pessoal baseada na psicologia de pontos fortes? E como é que isso pode ajudar você a realizar ainda mais o seu potencial de boa e no fluxo? Esse é o tema da aula de hoje. Eu sou o Juliano Posati e você está no Círculo. Show! Se você já ouviu a parábola dos talentos, então você já sabe. Se você não ouviu, eu vou dar uma lidinha aqui. É Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 25, só para uma citação, para que a gente possa estar todo mundo contextualizado. Se você quiser acompanhar, se você tiver uma na tua casa, eu estou usando a tradução de Jerusalém, chama Bíblia de Jerusalém, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Versículo 14. Jesus está falando do reino de Deus, que, diga-se de passagem, não é um reino de fantasia, é um projeto de nova sociedade, é um projeto de novo mundo, um projeto de mundo baseado em valores diferenciados, os quais Jesus veio ensinar, né? Não fala reino de Deus, mas é uma coisa meio distante, que você vai ter que morrer para entrar. Não. Reino de Deus é um projeto de uma nova sociedade, semeado há 2000 anos atrás e que ainda está parecendo obra pública, né? O reino de Deus, porque ainda está bem longe de estar concluído, 2000 anos aí, mais ou menos, que a gente já está nessa parada. Mas vamos lá. Versículo 14 é o seguinte: pois será como um homem, o reino de Deus será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes os bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade e partiu. Imediatamente o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com ele e ganhou mais outros 5 talentos. E da mesma maneira, aquele que recebeu 2 talentos ganhou outros 2. Mas aquele que recebeu um só tomou e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos, aqui estão outros 5 que ganhei. Então o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te comigo, com teu Senhor. Acho legal as traduções, que ficam as falas assim. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 que eu ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, então sobre muito eu te colocarei. Vem te alegrar comigo, vem te alegrar com teu Senhor. Por fim, chegando o que receberá 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que tu és um homem severo, que colhes, já começou a desculpinha, né? Que colhes onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. Assim, amedrontado, fui enterrar o seu talento no chão. Aqui tens o que é teu. E a isso respondeu-lhe o Senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros e ao voltar eu receberia com juros o que é meu. Tira-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que lhe tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Bem bíblico, essa linguagem meio já diferente, né? Um português diferente,
Mas a parábola do talento é uma parábola muito interessante e tem muito a ver com aquilo que a gente vai comentar aqui hoje. Primeiro eu quero trazer uma curiosidade para você, dá uma olhada aí no slide em tela. A palavra talento, do latim talentum, ou do grego talanton, ela significa escala, balança. Ela era uma unidade de medida da antiga Mesopotâmia para grandes quantidades de massa, sendo criada na Suméria e depois consolidada por volta do século 23 a.C. Foi usada por toda a antiguidade, com poucas variações de peso, na Grécia, Roma Antiga, Egito, Israel, Babilônia, Suméria e Acádia. Veja, quando fala talento, a gente está falando de uma medida, tipo quilo, quilograma, litro, né? Litro é uma medida para líquido, é uma medida de massa de líquido. Quilo, uma medida de massa para sólidos. Arroba, né? Arroba, medida de massa, de peso. É medida, tá bom? Medida. Você mede com um talento. O talento servia, por exemplo, eu quero comprar um talento de trigo. Então, você tinha ali uma medida de trigo. O lance é o seguinte, havia muita variação entre eles. Se você olhar em tela, o talento grego, ele pesava perto de 20 quilos, um talento romano 32, o egípcio 27. O talento que estava sendo usado no Novo Testamento, ou seja, no período de que Jesus fez essa parábola, ele pesava perto de 58 quilos, 58,9, legal? E aí é bem interessante que às vezes se confundia talento com dinheiro. Mas por quê? Porque geralmente se usava talento quando você fala só talento, né? Ou talento só era considerado como medida de prata. Mas, em geral, ouro e prata eram medidos em talentos. Então, um talento de ouro, ou seja, lá na época de Jesus, 58 quilos de ouro. É um bocado de ouro, não é? E é bem interessante porque uma curiosidade é que na época dos romanos, os dotes das mulheres também eram calculados em talentos de ouro. Então você imagina, a filha do Júlio César, a Júlia Césares, né? Ela foi dotada com 100 talentos de ouro no teu casamento com o Pompeu. A quantidade aí que vai dar mais ou menos 3,6 toneladas de ouro. Pensa numa mulherzinha cara para você casar. 3,6 toneladas de ouro. Para a gente ter uma ideia da riqueza da aristocracia romana, né? Talento. Veja, talento tem a ver com unidade monetária também. Nesse sentido, talento de ouro. Por exemplo, como você podia medir qualquer coisa, em geral, quando você falava talento apenas, era talento de prata. Talento de prata. Então, pensava-se numa quantidade de prata, valor monetário, grana, né? Quando Jesus fala do talento na parábola, esse talento valia aproximadamente, cada talento na época dele valia aproximadamente 6.000 denários. Denário era uma moeda que equivalia a um dia de trabalho. Um dia comum de trabalho, você merecia um denário. Veja que coisa interessante. Nesse caso, um único talento valendo 6.000 denários, se você pegar 6 dias úteis por semana e aproximadamente 50 semanas por ano, 6.000 talentos, ou um talento, que são 6.000 denários, 6.000 dias, equivaleria a 20 anos de trabalho. Um único talento, 20 anos de trabalho. O que é curioso a gente pensar aqui? Primeiro ponto, o denário equivale a um tempo de vida empregado em realizar. Um denário. Ou seja, a moeda, o dinheiro, ele equivale a um tempo de vida que você emprega para realizar, a uma energia que você emprega para realizar. Logo, denário, talento, energia, capacidade de realizar, capacidade de fazer as coisas acontecerem. Exemplo,
Olha aí, se você ganha um salário de R$5.000 por mês, 5 mil. Então, num mês com 22 dias úteis, o seu denário vale R$227,27, né? R$5.000 por mês, seu denário, ou seja, um dia da sua vida, um dia de trabalho da sua vida, um período de 8 horas do seu esforço, da sua capacidade, da sua habilidade aplicados para realizar alguma coisa, equivale a R$227. Você percebe? Mudou. Um cara desse chega para comer uma janta num restaurante e aí a conta dá R$227, ele pensa, putz grila, acabei de comer em 35 minutos o que eu levei 8 horas para conquistar. Aí ele começa a auferir valor, porque arde nele os R$227 da conta. Porque ele trabalhou um dia inteiro para conseguir comer uma única refeição. Aí ele começa a fazer um juízo de valor, não é? Ele começa a criar proporções baseadas no tempo de vida necessário para chegar àquele jantar. Se um denário, se você ganha 5 mil por mês, um denário vale R$227,27 para você, logo um talento para você valeria, fazendo uma brincadeira de proporção aqui, R$1.363.636,36. Um único talento. Seriam 6 anos da sua vida, 20 anos da sua vida, 6.000 dias da sua vida de trabalho. Ou seja, um talento é energia para caramba. É energia de 6.000 dias de trabalho. Um único talento. Legal a gente ter essa noção, porque quando Jesus está mostrando, mas deu só um talento, judiação. Porra, um talento são 20 anos de trabalho, 6.000 dias de trabalho. Para a gente pensar com a cabeça de hoje, R$1.363.636, se a gente tomar por base um salário médio de R$5.000. Veja, não é pouco, é muito o que foi confiado para esse servo. E é interessante, eu curto muito essa analogia, porque a gente tem essa mania de dizer time is money, tempo é dinheiro. Quando na verdade, tempo é dinheiro ou tempo é vida. O dinheiro é uma representação gráfica, uma representação física de papel, hoje mais virtual, mas é uma representação numérica de um tempo de vida necessário para você organizar aquilo. Um tempo de vida dedicado à realização. Veja, a qualidade de uma vida se mede pelas coisas que você realiza, pela qualidade dos seus relacionamentos e experiências que tem, e não pela quantidade de tranqueira que você pode comprar. Quando a gente começa a entender o que é o dinheiro, o que é o tempo de vida, a gente começa a entender o que tem valor e o que tem preço. O que tem preço quase sempre perde o seu valor, mas aquilo que tem valor quase nunca pode ser comprado com preço. Percebe? São coisas diferentes. Quanto vale, quanto custa em reais para que eu receba um abraço e um beijo do meu filho e ele diga, pai, eu te amo? Quanto isso custa? Juliano, quanto você está disposto a pagar para que o seu filho te dê um abraço, um beijo sincero e te diga, eu te amo? Não tem preço. Todo o dinheiro do mundo não consegue comprar isso, ainda que seja uma única vez. Ainda que seja uma única vez. Percebe? Agora, imagine, Juliano, o quão relevante é para você, para a sua vida, o quanto vai enriquecer na sua vida se você puder comprar esta jaqueta
desta marca italiana maravilhosa que custa R$5.000 apenas. Quanto isto enriquecerá a sua experiência enquanto ser humano? Quanto isso vai agregar ao seu dia a dia? Quanto isso vai melhorar a qualidade das suas relações, a beleza das experiências que você tem vivido com os seus amigos? Percebe o que tem preço e o que tem valor. Veja, ainda assim, o preço fixado das coisas, aquilo que a gente paga nas coisas, equivale a tempo de vida empregado na realização de coisas. Ou seja, o tempo todo nós estamos fazendo coisas acontecerem. Nós estamos movendo coisas com a nossa mente, com a nossa vontade, com a nossa razão. O tempo todo nós estamos aplicando movimento, fazendo as coisas se movimentarem dentro do tempo. Tempo e espaço têm uma relação muito próximas. Energia é igual a massa versus aceleração ao quadrado. Logo, energia é a quantidade de força que eu preciso aplicar numa coisa para que ela se mexa no espaço-tempo, para mover as coisas. Neste sentido, o nosso tempo de vida é uma expressão da oportunidade que nós temos de mover, de realizar. Em resumo, eu trouxe aqui uma noção interessante, é a capacidade de fazer, poder. Se a gente pensar o conceito de poder pela doutrina militar, capacidade de fazer. Quando você tem poder, você tem capacidade de fazer. Se a gente parar para pensar, a gente às vezes reduz o conceito de poder a uma capacidade financeira. Por que uma pessoa que tem muito dinheiro diz tem muito poder? Porque o dinheiro, como representação de tempo de vida, nas mãos, concentradas na mão de uma pessoa, em verdade o que ela tem nas mãos é o tempo de vida de muitas pessoas. É o tempo de vida de muitas pessoas. E para mover as coisas no espaço-tempo, você precisa de tempo de vida. Você precisa de aplicação de vontade de forma consistente ao longo do tempo. Se eu quero construir um prédio de 20 andares, eu posso fazer isso sozinho? Posso, mas quanto tempo de vida do Juliano vai levar para que o Juliano construa um prédio de 20 andares? 20 anos? 30 anos? Agora, se o Juliano tem o tempo de vida de 1000 pessoas com ele, quanto tempo vai levar para ele construir esse prédio? 1 ano? Percebe? Quando eu tenho o dinheiro, que é uma representação física de um tempo de vida, eu dou dinheiro em troca de tempo de vida. Eu junto pessoas em prol da vontade que eu direcionei, do caminho que eu direcionei. Logo, quanto mais dinheiro eu tenho, em tese, maior a minha capacidade de mobilizar pessoas. Logo, poder é essa energia que pode ser empregada para realizar. Poder, minha definição, poder, uma energia que pode ser empregada no realizar. Porque não é apenas com dinheiro que você consegue isso. Você consegue isso com ideais, você consegue isso com discurso. Jesus tinha um puto no bolso, moveu muito a nossa humanidade para frente. Por quê? Porque ele aplicou energia, ele empregou energia no sentido da realização de um novo patamar de consciência. E ele fez isso falando, né? Quanto vale? Quanto que custou o ingresso do Sermão da Montanha? Não custou nada financeiramente. Mas as pessoas que estavam ali foram profundamente movidas pela energia que ele empregou para movimentar aqueles patamares de consciência para um nível mais elevado. Percebe? A relação poder. Quando a gente olha para a parábola dos talentos,
a gente começa a perceber que tem nuances muito mais profundas, implicações muito mais profundas nessa parábola do que nós podemos imaginar. Porque, em verdade, o que o patrão, que é, na verdade, o pai de todas as coisas, é Deus ou coisa do tipo, o que o patrão está entregando para os seus empregados é poder. É essa energia que pode ser empregada para realizar. É essa capacidade de fazer. Ele está entregando poder. Ele está entregando tempo de vida para ser empregado na direção do realizar. Percebe que coisa fantástica isso? Não é, porque nasci com esse talento de correr com ovo na ponta da colher sem poder derrubar. Isso não é talento, isso é no máximo uma habilidade de entretenimento. Veja, Deus, o Pai de todas as coisas, te deu tempo de vida e energia, força, poder para você empregar no sentido da realização. Você não emprega tempo, força, energia, tempo de vida, blá blá blá, no sentido da realização se você enterra aquilo que você recebeu. E veja, quando enterra, quando ele diz assim, cavou um buraco, ele diz que ficou se cagando com medo. Ou seja, ele orientou aquele talento para dentro de si, enterrou. E veja, não era pouco, um talento, 6.000 denários, 6.000 dias de vida, 20 anos de trabalho na mão. Quanto eu conseguiria fazer com 6.000 dias da vida de alguém? Ou da vida de várias pessoas? Quanto eu conseguiria movimentar, produzir, acrescentar para elas, acrescentar para mim? Porque os outros lucraram 2 talentos a mais, 5 talentos a mais. Eles lucraram isso daí. Né? Mas também pagaram as despesas, remuneraram, movimentaram a coisa. Os caras empreenderam. Os caras decidiram realizar, focaram, realizaram. Esse não, ele pegou toda a potência, todo o potencial dele e ficou quietinho com medo. Ele enterrou. Porque o medo faz com que a gente se feche, se tranque, se isole, não busque conexão com as outras pessoas. O medo faz com que a gente não empregue energia no sentido da realização. Só que a vida é feita para realizar. Qual é o grande propósito da vida? Que você viva! Que você viva! Que você realize no tempo que você tem. Uma vida que não tem realização, uma vida que não tem qualidade de relacionamentos, uma vida que não tem apreciação de experiências, uma vida que se resume à abstração, a fugir, não é uma vida que está aplicando talento, que está fazendo esse talento render, que está fazendo essa força, essa energia ser empregada na realização. Olha, eu sou espiritualista e nós começamos esse canal com muito mais, um conteúdo bem forte espiritualista. E você deve estar percebendo que ultimamente a gente tem falado muito sobre realizar, sobre empreender, sobre orientar sua vida com valores para um propósito interessante, para projetos interessantes, para melhorar a qualidade da sua experiência. E muita gente às vezes tem criticado o círculo, dizendo que nós agora não falamos mais de espiritualidade, não falamos mais de mediunidade. Veja, é porque existe um patamar de compreensão aqui sobre o emprego de talentos. Em geral, o que eu tenho observado é que muita gente conectada à ufologia, muita gente conectada a espiritismo, espiritualidade, usa essas coisas como uma fuga da vida. Usa a espiritualidade como uma fuga da vida. Então, a pessoa não consegue realizar,
porque enterrou o talento. Aí ela se frustra, fica doente, começa a ter uma série de mazelas emocionais, psíquicas, psicológicas. E daí o que acontece? Num ciclo vicioso de respostas traumáticas, ela procura uma fantasia para se satisfazer. E nessa fantasia, a espiritualidade é um prato cheio. Então eu não consigo ser especial, eu não consigo ser relevante, eu não consigo me perceber especial, eu não consigo me perceber relevante na minha vida. Então eu simplesmente penso o quê? Eu abstraio, eu encontro uma fantasia de que eu sou especial. E aí a espiritualidade é um prato cheio. Ah, porque eu sou médium, ah, porque eu fui chipado, ah, porque isso, ah, porque aquilo. Não estou dizendo que essas coisas não sejam verdade, eu não estou negando isso. Eu sou médium, eu fui chipado, não tem problema nenhum. Acho fantásticas essas experiências. Mas no final do expediente, o patrão vem saber: cadê o talento que eu te dei? Quanto esse talento rendeu? E o que está acontecendo? Nós estamos fugindo da vida e nos arvorando, nos abrigando, nos escondendo na espiritualidade, em fantasias com seres azuis, coloridos, amarelos, espíritos de luz, num ambiente fantasioso onde nós somos especiais, mas lá na prática, na vida, o talento está enterrado. Então, é mais do que fugir da tua vida e se esconder na espiritualidade, é trazer a espiritualidade para a vida, para potencializar os talentos que você tem, para potencializar toda a energia, todo o potencial, toda a capacidade, toda a habilidade que você veio naturalmente dotado para realizar, orientar isso para fora do seu buraco, me desculpe. Para fora do seu buraco, orientar o que você tem de melhor para fora do seu buraco e não para dentro, e não escondido. Percebe? Então, e eu vejo na psicologia de pontos fortes uma excelente oportunidade para nós ressignificarmos a importância da espiritualidade como força motora da realização e não como abstração e fantasia para que a gente fuja da merda que a gente fez na vida e com a qual a gente não está mais aguentando lidar. Porque a gente faz merda na vida, a gente enterra os talentos e daí no meio da nossa frustração a gente não aguenta lidar com a falta de sentido, de significado, de propósito, de realização da nossa vida e começa a viajar na maionese. Começa a fugir pelo viés da espiritualidade. Desculpa, mas esse tipo de espiritualidade que te faz abstrair da pauta da sua vida para viver um mundo colorido, tá ali com cosplay, com um jogo de RPG, com um jogo de cacheta, com o que for, meu filho. Isso é entretenimento. Isso não é espiritualidade prática. A espiritualidade nos move ao empreendedorismo. Empreendedorismo não é montar empresa. Empreendedorismo ou empreender significa, ao pé da letra, decidir-se a realizar e pôr-se a caminho de. Pôr-se a caminho de. Por isso, eu encontrei na psicologia de pontos fortes um excelente caminho e uma abordagem revolucionária para o autoconhecimento e para o autodesenvolvimento humano, partindo de uma pesquisa seríssima de um psicólogo americano chamado Donald Clifton, que é considerado pela Associação Americana de Psicologia o pai da psicologia de pontos fortes, o avô da psicologia positiva, quando ele começa a falar de talentos naturais. E aí já não mais talento como medida monetária, mas talento como uma ideia de padrões naturais e recorrentes de comportamento, sentimento e pensamento que podem ser aplicados de forma produtiva na sua vida. O Clifton, ao longo de 40 anos de pesquisa, foi guiado por esta frase aqui, ó, por este pensamento, por esse calor no coração. Veja, ele foi piloto de guerra.
piloto na Segunda Guerra Mundial, viu na Segunda Guerra Mundial o suficiente da estupidez humana. Volta, começa a observar a síndrome de mazelas e de traumas e de diagnósticos de saúde emocional e começa a se perguntar o que aconteceria se, ao invés de nós ficarmos tentando consertar o que há de errado com as pessoas, nós olhássemos para o que elas têm de bom. De bom. Essa é a abordagem da psicologia positiva. E se nós usarmos todo o know-how analítico de processamento e de ressignificação que nós temos aplicado nas mazelas humanas, nos traumas, nos conflitos, na problemática psicológica, e nós pegássemos tudo isso e apontássemos para o potencial positivo das pessoas. E mais do que isso, o Clifton, como pai da psicologia de pontos fortes, na sua pesquisa, ele mapeia milhares de talentos, mas ele consegue agrupar esses talentos em 34 temas, em 34 categorias, que ele chama temas de talento. Quando ele faz essa reunião, ele começa a dar contorno ao colorido dos seres humanos, como se todos os seres humanos fossem telas de aquarela, com diversas cores, mas que não se compreendem, não conseguem perceber a conexão, a força e o potencial de realização de cada um. Ele começa a dar contorno para aquilo. Por quê? Quando você está num processo terapêutico, primeira etapa, quando dói alguma coisa em você, a primeira etapa que o processo terapêutico vai te levar é você dar nome para isso. Você não consegue resolver a tua raiva enquanto você não sabe que aquilo chama raiva. Você dá nome. Lembra, Jesus dizia assim, você não consegue dominar um demônio que você não sabe o nome. Se você não sabe o nome do demônio, você não o domina. O que Jesus está dizendo? Dominar é exercer força, exercer controle sobre algo que você tem o nome, que você tem noção, que você tem consciência. Entende? O sujeito não pode superar o estresse se ele não souber que ele está estressado. Por isso aí vem aquela coisa da negação. Eu estou não, imagina, eu não estou estressado. Eu não estou estressado! Eu estou falando para você que eu não estou estressado! Não é aquela coisa, o cara está completamente estressado, mas ele está negando para si. Enquanto ele negar, ele não consegue resolver. Ele não consegue começar o processo de mudança. Portanto, dar nome aquilo que você está sentindo de ruim, aquilo que você está sentindo de não tão bom, é o primeiro processo para você começar a conciliar. Pega isso e aplica agora no que você tem de bom. Quando você sabe dar nome àquilo que você tem de bom, é o primeiro passo para você começar a dominar este poder, esta energia da qual você veio dotado, para empregar no sentido da realização. É a mesma lógica da psicologia positiva, mas invertida. Então eu começo a dar nome, eu preciso dar nome para aquilo que eu tenho de bom também. Eu preciso sair da minha síndrome de seu Malaquias, cadê minha farofa, como dizia o Dorico Paraguaçu. Eu preciso sair dessa síndrome de eu não posso ter nada de bom, eu tenho que ser o pobrezinho, coitado, porque só os pobres entram no reino de Deus. E eu tenho que olhar e falar assim, o que eu tenho de bom? Eu, Juliano, sou uma pessoa realizadora. Eu, Juliano, sou estudioso. Eu, Juliano, tenho altos inputs. Eu, Juliano, sou uma pessoa de profunda intelecção. Percebe? Eu preciso começar a dar nomes aos meus talentos, para dominá-los, para usá-los com consciência. E a autoconsciência dessas forças nos empoderam. Vou dar para você um exemplo. Olha comigo aí. Veja só, a Universidade de Nebraska fez um estudo durante 3 anos. O Clifton trabalhou muito da sua pesquisa na Universidade de Nebraska. A universidade, por 3 anos, fez um estudo com 1.000 alunos para determinar quais as técnicas mais eficazes para leitura rápida. Eles queriam escolher, dentre os métodos, qual era o melhor método para melhorar a velocidade de leitura, tornar a leitura rápida.
Logo de cara, o estudo percebe que os alunos naturalmente se dividiam em dois grupos. Havia um grupo que lia aproximadamente 90 palavras por minuto. Primeira vez fez o teste, 90 palavras por minuto. Mas havia um outro grupo que naturalmente, sem qualquer técnica ou coisa do tipo, já lia 350 palavras por minuto. Leitura muito mais rápida, muito mais dinâmica. Bem, aplicaram o teste, aplicaram as técnicas, ensinaram as técnicas e foram auferir os resultados. O primeiro ponto é que os melhores professores, que tinham melhor conexão, melhor attachment com os seus alunos, desempenharam melhor. Fato, o afeto no processo pedagógico já foi estudado, já foi elaborado. Quando você tem afeto no processo pedagógico, você provoca o saber de uma maneira muito mais fácil. Se você não suporta a minha cara e está aqui vendo esse vídeo, você é masoquista. Provavelmente, se você está aqui, você fala, eu vou com a cara desse Posati. Eu gosto de ouvir ele. Tem um afeto entre nós. Se nós estivéssemos pessoalmente, eu apertaria a sua bochechinha, né? Porque eu gosto disso, eu gosto de tratar cada pessoa como ela é. Ponto. Legal, bacana. Segunda coisa que chamou atenção foi o resultado. O grupo que originalmente lia 90 palavras por minuto, depois de aprender as técnicas, passou a ler 150 palavras por minuto. Veja que deram um salto bom aí. Deram um salto bom. São 60 palavras a mais, ou seja, uma melhora, no caso de 66%, melhorou a sua capacidade. Só que o que chamou a atenção dos pesquisadores não foi isso. O grupo que já lia 350 palavras por minuto, em verdade não tinha nem muita expectativa, porque os caras já eram muito rápidos. Veja, os caras sem fazer curso nenhum já estavam lendo 2 vezes aí mais rápido do que os caras que liam 90 palavras por minuto e que fizeram e melhoraram e tal, não sei o que. Falaram assim, bom, não tem como melhorar muito mais do que isso. Bem, pasmem. A segunda vez que eles fizeram o teste, eles liam 2.900 palavras por minuto. Sabe o que isso significa? Significa que existia dentro deles um talento natural, uma aptidão natural, um padrão natural que os dava esse dote. É igual para todo mundo? Não! Não! Eram apenas alguns. Mas esses alguns tiveram o direcionamento, a técnica, o ensino para potencializar e fazer esse talento virar extraordinário. Ficar uma coisa extraordinária. E veja, isso coloca em xeque a forma como nós temos realizado o desenvolvimento humano no dia de hoje, nos dias de hoje. Por quê? Como é que é a abordagem do desenvolvimento humano hoje? Primeiro você identifica o que você precisa melhorar, ou seja, seja parte do que é ruim, seja parte do que não é bom, e você vai e desenvolve um plano de melhoria. Por quê? Porque isso é baseado, gente, numa cultura industrial. Uma cultura industrial não vai aperfeiçoar, não vai olhar para melhorar o que é bom, ela vai primeiro focar no que é ruim. Primeiro ela foca no que não está dando certo. O próprio modelo educacional é baseado na cultura industrial. Então, quando começam a surgir as escolas no século 1800 e Guaraná de rolha, por conta da Revolução Industrial, quem demanda pessoas minimamente instruídas é a indústria. Você já não pode mais largar todo mundo na ignorância. Antes, não. A educação era coisa para os nobres, para o clero, e aí o povo morria na ignorância. Não, agora com a demanda da indústria, eles precisavam de pessoas minimamente capacitadas. Então, quem é que dá o padrão? Quem é que começa a fornecer o formato geral da escola? É a própria indústria. Então, você tem lá criança, uma sentadinha atrás do outro, nas carteiras, separadinha por idade, né? É tipo peças e partes, é uma linha de montagem de seres humanos. Uma linhazinha de montagem, de operário. Vamos fazer uma linha de montagem, uma esteira na escola, onde você vai apertando os parafusos, você bota uma criança nessa ponta sai um funcionário. Você bota uma criança nessa ponta sai um operário, que sabe apertar parafusos. Percebe?
E esse cara ele tem que ficar na média. Veja, a indústria quer a média. Ela estabelece uma régua. Essa é a média. Precisa estar aqui. Só que quanto mais a gente fica na média, mais a nossa vida vai para a média. Porque nós não nascemos para a média. Nós nascemos para o extraordinário. Nós nascemos para fazer os nossos talentos renderem. Nós nascemos para empregar a nossa energia, o nosso tempo de vida na direção da realização extraordinária, não apenas ordinária. Nós não nascemos para enterrar talentos. Você percebe? Então, veja, olha como é que a abordagem convencional de desenvolvimento funciona. Eu mantenho aquilo que eu sou bom, mas eu trabalho com foco para melhorar o que eu não estou bom. Então, por exemplo, eu sempre fui bom de educação artística. Você tem dúvida disso? É 10, sempre em educação artística. Isso é batata. Mas, química, passo apertado. Não era bom em química. Então, convencionalmente, o que você faz com uma criança que é boa em educação artística e ruim em química? Você contrata um professor, aulas de suporte, de recuperação em química. Ou seja, você não gosta, você é uma merda nessa matéria, então você vai passar mais tempo estudando ela. Você vai repetir, até isso entrar na sua cabeça, menino, e você tirar a média para você passar. Só que ninguém contratou para essa criança aqui, no caso, um outro professor de educação artística, para que ele pegasse aquilo que ele tem de bom e transformasse aquilo em extraordinário. E veja, na minha vida, eu, particularmente, como profissional, muito mais me importaria ter o incentivo e o desenvolvimento em artes, porque minha primeira formação é publicidade, depois fiz marketing, depois fiz estratégia militar, ou seja, isso com química, coisa alguma. Muito mais teria importado me desenvolver nas artes do que reforçar a química, porque depois que eu passei do colégio, nunca mais usei química para nada que não seja adoçar um café ou cozinhar. Entende? E ainda assim tem sitezinhos de receita, né? Coleguinha, amiga. E boa. Percebe? Nós focamos no que é ruim para estabelecer que todos cheguem na média. Na média. Aí a maioria, o que se fala dentro desse modelo? Que a maioria dos comportamentos, se não todos, podem ser aprendidos. Você pode ser o que você quiser. Basta que você acredite. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Ele já te deu, criatura. Ele já te deu talentos únicos, exclusivos, naturais que estão dentro de você. Só que quando a gente fala assim, todos os comportamentos podem ser aprendidos, quando a gente fala assim, os melhores em uma função apresentam os mesmos comportamentos, começa a vir aquele bando de matéria estúpida dizendo 10 passos para a felicidade, 10 comportamentos de pessoas de sucesso. Aí você pega a matéria, lê lá os 10 comportamentos dos grandes milionários do mundo. Você começa a ler os comportamentos e você fala assim, lascou! Vou morrer pobre mesmo, que eu não tenho comportamento nenhum desse aqui. Porque você não está naquele padrão, percebe? Você não se adequa, você não veste aquela camisa, você fala assim, já era. Ou então pior, né? Quando você lê 9 passos para uma vida próspera, você fala assim, porra, já dei 8 desses passos e continuo na mesma merda. Continuo ruim. 8 passos para a felicidade. Você vai, 7 passos já foram e nada. Continuo na mesma. Alguma coisa está de errada comigo. Aí começa de novo a gente a procurar o quê? Buraco. Para enterrar talento, mas a gente não pega e não olha para o que o talento é, para a potência do talento. E aí a gente fica assim, não, tem que ajustar essa linha de montagem da vida, apertar os parafusos da minha vida, e você vai ficar procurando porca solta nesse parafuso o resto da tua vida. Veja o que é foda, desculpa o termo, mas veja como é que é a abordagem de psicologia de pontos fortes. Primeiro você desenvolve você primeiro identifica os seus talentos naturais. Aquilo que naturalmente é uma tendência, uma força em você, que nem lá o
pessoal lá que, já lia 350 palavras por minuto. Meu Deus, eu levo 350 dias para ler 350 palavras. Os caras já liam 350 palavras por minuto. Talento natural. Uma força latente de potencial, uma força existencial que está ali, pedindo para realizar, pedindo para acontecer, pedindo para desabrochar, para ir para a varanda, no lugar ao sol. Você investe nesses talentos naturais e você cria pontos fortes e explosivos. Dentro disso, não é que você vai ignorar aquilo que você tem de ruim. Então vamos só focar no que é positivo. Que eu odeio também esse discurso de mundo de poliana, de gente brisada. Não pode falar disso, vamos falar só do que é positivo. Não seja burro, não seja burra. Não é que não vai falar do ponto fraco. Isso é uma idiotice. Mas você vai gerenciar ponto fraco. Seu ponto forte é que vai receber o teu investimento. Dentro dessa ideia, somente alguns comportamentos podem ser aprendidos. Você entende? O meu sonho é ser bailarino do Balé de Moscou. Então, eu começo a treinar, eu começo a investir, e faço, e foyer, e não sei mais o que, e tal, e coisa. Bom, gente, pode ser que eu aprenda alguma coisa de balé? Pode ser. Pode ser que eu fique muito bom até de balé? Pode ser. Mas eu sou aquele cara que lê 90 palavras por minuto. Eu vou conseguir 150? Vou. Mas isso não é o extraordinário da minha existência. Não vou chegar no Balé de Moscou e eu tenho que ter maturidade para entender que eu não posso ser qualquer coisa que eu quiser. Eu não posso ser qualquer coisa que eu quiser. Desculpa se você está assistindo muito canalzinho, que não sei o que, dessas pataguada quântica, que você pode o que quiser, você joga para o universo traz para você. Desculpa, essa aula não é para você. Raspa daqui ou fica. Porque você vai perceber que essa cultura de jogar para o universo te dá tudo o que você quiser, é uma grande geradora de frustração. Porque a gente não pode ser qualquer coisa. Mas nós podemos ser a melhor versão de nós mesmos. Nós podemos ser uma versão extraordinária de nós, baseada nos nossos talentos naturais. Daí vem essa nova noção da abordagem de pontos fortes, que vai dizer: os melhores em uma função apresentam mesmos resultados usando comportamentos diferentes. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. Somos 7 bilhões de seres humanos encarnados nesse planeta e nós somos diferentes. Nós somos diferentes, únicos, exclusivos. Não tem ninguém igual a você no universo. Portanto, é uma pretensão você criar um modelo, uma fórmula, um padrão, um jeito. Gente, isso é pensar o ser humano com cabeça de indústria, só que o ser humano não é um bicho industrializado. O ser humano não é um produto industrializado, ele é uma expressão da fonte da vida no espaço-tempo. Ele é único, ele é um fractal do todo, portanto ele traz o todo em si. Eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim. Percebe? Só que a nossa abordagem está totalmente travada. Quando você começa a melhorar seus pontos fracos, você vai impedindo falhas. Mas o caminho para uma realização extraordinária está em você investir nos seus pontos fortes. Veja aí o próximo slide. A chave para o sucesso é entender completamente como aplicar os seus maiores talentos e pontos fortes no seu dia a dia. A pesquisa do Donald Clifton, dentro do Instituto Gallup, a pesquisa da Gallup em si, pelo instituto pelo qual eu sou formado e certificado, ela vai dizer que as pessoas que se concentram nos seus pontos fortes, elas são 3 vezes mais propensas a ter uma excelente qualidade de vida e 6 vezes mais engajadas nos seus trabalhos. Sabe por quê? Porque essa pessoa pega aquele talento que ela recebeu e ela vai trabalhar para fazer aquilo acontecer. Fazer acontecer é algo que não tem preço, mas tem valor existencial. Você fazer algo acontecer com aquilo que você tem de melhor dentro de você. Não simplesmente enterrar o que você tem dentro de você embaixo de medos, de culpas, de uma baixa autoestima, uma estima de merda.
viver essa vida miserável que se limita a sobreviver, a subsistir. Não, existir e viver tem que ser mais do que sobreviver e subsistir. Tem que ser realizar, percebe? O talento natural, como conceito do Donald Clifton na sua pesquisa de pontos fortes, ele é um padrão natural de pensamento, sentimento e comportamento que você pode usar de uma forma produtiva. É um padrão natural, está em você. Está em você. Mas é aquela coisa assim. Por exemplo, um padrão natural é a sua escrita. Você pode ser naturalmente canhoto ou destro, né? Quando eu falo canhoto ou destro, eu estou dando um contorno a um padrão natural seu. Quando eu falo você é canhoto, eu estou contornando, eu estou dando uma definição, estou dando nome para o fato de você naturalmente escrever melhor e ter melhor controle motor com a sua mão esquerda. Quando eu estou falando você é destro, eu estou dando um contorno através de um substantivo para dizer você tem maior habilidade motora com a sua mão direita. Percebe? Mas a habilidade já está em você. Ela já existe. Já está aí. O fato é que quando eu tenho na minha consciência, eu tenho esta autoconsciência de que sou destro, de que sou canhoto. Quando eu vou para uma atividade específica, eu tendo a autoconsciência, eu aplico consciente e intencionalmente aquilo que eu tenho de melhor para fazer aquilo. Exemplo, muito simples e muito fácil. Eu preciso abrir um vidro de palmito. Palmito, sabe o vidro de palmito? O que eu vou usar? Eu vou usar, no meu caso, a minha mão direita. É onde eu tenho mais força, mais firmeza. Eu sei disso. Eu sei o nome disso. É destreza. Eu sou destro, não sou canhoto. Então eu vou abrir com a minha mão direita. Você fala assim pra mim. Cara, anota aí rapidinho pra mim no telefone. O que eu vou fazer? Pá, caneta, vai! Com a mão direita. Naturalmente. É um padrão natural e recorrente. Imagina se eu falo assim pra você. Cara, pega uma caneta aí rapidinho, tô aqui no telefone, preciso que você anote uma coisa pra mim. Vai, pega aí. Não, cara, o padrão dessa empresa é que você escreva com a mão esquerda. Passa, por favor, para outra mão. Mas, tá, o padrão da empresa, mas eu sou destro. Não, cara, mas o padrão aqui é que escreva com a mão direita, por favor. Mão esquerda, por favor. Aí você começa a escrever rápido, você fala assim, olha, você está abaixo da média. Você está abaixo da média. Não dá, aqui essa empresa a gente tem uma média de velocidade. Você mas eu estou usando uma mão que não é natural minha. Eu sou destro. Pior ainda, quando você foca realmente em tudo aquilo que você só tem que corrigir e não foca para o seu talento natural, é como se o cara virasse para você e falasse assim, olha, aqui a gente anota com o pé. Fala, com o pé, meu Deus, mas vai levar um ano para eu conseguir escrever o que esse cara está falando com o pé. Eu vou investir tempo, energia e ainda assim não vai ficar tão bom. Por que eu não posso usar minha mão? E essa é a pergunta que a psicologia de pontos fortes está trazendo. Por que você não pode investir o seu tempo naquilo que você faz naturalmente bem para se tornar extraordinário? Sacou? É tão simples quanto isso. Os talentos são neutros, os temas de talento não são rótulos. Você precisa liderar com intenção positiva, mas isso aqui, isso aqui bate meu coração. As diferenças são uma vantagem. As diferenças são uma vantagem. Se eu sou bom com a direita, você é bom com a esquerda, nós juntos somos bons na direita e na esquerda. As diferenças são oportunidades de complementaridade na comunidade humana, na sociedade humana. São oportunidades de complementaridade. E não de competição, e não de exclusão, e não de polaridade, e não de rivalidade, e não de briga. Os diferentes se somam, as polaridades podem ser reconciliadas, porque as pessoas precisam umas das outras. Umas das outras. Pô, eu tenho uma série de limitações. Como é que eu faço para superar essas limitações? Bom, eu vou chamar pessoas que são boas nessas coisas que eu sou limitado e juntos nós vamos ser o máximo. Ninguém tem a obrigação de ser tudo para todos. As pessoas precisam umas das outras. As diferenças são a nossa vantagem.
Veja, eu particularmente, como filósofo espiritualista, vejo os talentos naturais como forças existenciais que são latentes em nós. São forças, não é nem bom nem mal, lembra? É neutro, não é nem bom nem mal. Se é uma força existencial dentro de nós, se eu canalizo essa força no sentido da minha realização, cara, eu atinjo um potencial extraordinário. Mas se eu ignoro isso, eu relego isso começa a travar a minha vida, isso começa a mostrar o seu dark side, por isso eu pus o Yoda aí. Você tem o bright side e o dark side, a força é neutra. A força é neutra. A força de um martelo é boa ou ruim? Depende para aquilo que você vai usar. Você vai usar para bater um prego, para gerar funcionalidade, é uma força boa. Você vai dar um martelo na cabeça do seu amiguinho, é uma força ruim. Percebe? A força em si ela não é nem boa nem ruim. São os talentos que nós temos, os talentos que nós temos em nós, são ferramentas, são forças, são recursos interiores que nós podemos empregar para realização ou nós podemos reter para nós e ver a desgraça acontecer. Percebe? É uma escolha nossa. E às vezes faz parte a gente reter e ver a desgraça acontecendo para que a gente perceba e fale assim, nossa, eu acho que eu preciso parar de dar com o martelo na minha própria cabecinha e começar a fazer alguma coisa de útil com isso. Como é que você descobre os seus talentos naturais? Hoje, a tecnologia está a favor do autoconhecimento. Ponto. Né? Está a favor do autoconhecimento. E eu vejo nisso aquela visão de Chico Xavier do programa Que Pinga Fogo em 1971. Chico falava assim, a própria automação está dizendo que no futuro seremos aposentados do trabalho mais rude para nos dedicarmos à educação mental. O que isso quer dizer se não chegou a era do autoconhecimento? Chegou a era do autoconhecimento. Chegou a era da transhumanidade, da pós-humanidade. Vocês vão ver, semana que vem, na outra, não sei, vai entrar uma aula aqui sobre tendências, exoconsciência e soft skills. Eu vou apresentar macro tendências de comportamento no futuro. 10 grandes tendências que estão sendo faladas. E uma delas é justamente esse senso de percepção holística, do ser humano integral, integrado, cada vez mais amplo, cada vez mais transcendente. Estamos entrando na era do conhecimento, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Seja bem-vindo a ela. Autoconhecimento e autodesenvolvimento dá trabalho, então também seja bem-vindo ao clube daqueles que deixaram de acreditar no Papai Noel quântico, né? Deixaram de acreditar no Papai Noel do universo, né? Que antigamente a pessoa escrevia cartinha para o Papai Noel e esperava receber, hoje ela escreve cartinha para o universo e espera receber sem trabalho, então bem-vindo ao clube dos que deixaram de acreditar nisso e perceberam que você precisa tomar uma decisão de realizar, ponto. O Donald Clifton lançou no final dos anos 90, ele criou uma ferramenta fodida, que é o Clifton Strengths, hoje chamado Clifton Strengths, é uma ferramenta de perfis, né? Uma ferramenta de pesquisa psicológica, você vai respondendo aos testes, né? E isso te fornece depois um relatório de DNA de talentos, tá? E você elenca dentro da pesquisa dele também. Parece uma coisa assim, besta, mas ele foi validando isso ao longo de mais de 2 milhões de pesquisas para chegar no resultado show. E essa pesquisa já foi feita por mais de 25 milhões de pessoas em 100 países do mundo. É traduzida, é uma coisa seríssima, seríssima. Então ali você tem o seu relatório, que é o ponto de partida, tá? Existe lá um relatório completo que você pode fazer, mas também tem uma dica super legal, que é esse livro aqui, ó, Descubra Seus Pontos Fortes 2.0. Quando você chega aqui no final dele, tem tipo uma raspadinha aqui do jogo do bicho, tem um código, você entra no site da Gallup e bota esse código, você faz o mesmo teste, tudo igual, e esse código traz os seus 5 maiores talentos, que são os seus talentos mais dominantes e mais proeminentes. E o livro todo tem toda a pesquisa científica do Donald Clifton, que é também muito interessante, eu recomendo. Agora, como eu te disse, não é porque eu estou dizendo para você que você é destro que a partir de agora a sua mão direita vai ganhar um poder. Não, ela já tem isso naturalmente, é um padrão natural e recorrente dentro de você. Existem 5 dicas que você pode aplicar na sua vida para identificar os seus talentos dominantes. Então, primeira dica, desejo. Que tipo de atividade você está naturalmente propenso? O que te dá tesão, criatura, na vida?
Você tem que olhar para isso. Porque as atividades que te dão muito tesão, primeiro você vai perceber a dica número 2, rápido aprendizado. Você começa a perceber que, tá lá, estamos lá fazendo alguma coisa juntos, eu estou lá ensinando uma coisa. Você já aprendeu, você já está lá na frente e a turma está lá catando milho. Provavelmente você está empregando um talento natural, uma força natural sua nisso. Provavelmente. Fluxo. Quando você está usando o seu talento natural, você entra no fluxo. Você perde noção de tempo, espaço, você parece que sabe automaticamente qual é a sequência das coisas. O troço acontece, flui. O que você faz na sua vida hoje que te bota no estado de fluxo, te bota no estado de flow? Você perde noção da hora fazendo. Muito provavelmente você tem aí o uso de um talento natural. Vislumbres de excelência. Aliás, eu sou espiritualista, eu sou reencarnacionista, acredito na vida após a morte. Vivo essa realidade de comunicação mediúnica, de insights, de interação com o plano espiritual. Aí eu vejo um instituto seríssimo como a Gallup dizendo que uma das dicas para você descobrir os seus talentos naturais são vislumbres subconscientes de excelência. Momentos que você entra num fluxo tão grande que você faz um troço e você olha e fala, nossa, como é que eu fui capaz de fazer isso? Putz. Fica a dica, né, para o pessoal da Gallup assistir a aula de exoconsciência no tipo. Bom, satisfação. Cara, aquilo te dá um prazer enorme, uma satisfação tão grande que você pode estar exausto. Se te colocam numa situação onde você precisa usar o seu talento natural, você se energiza imediatamente. Se energia. E o oposto também é verdadeiro. Quando você não está usando os seus talentos naturais, cara, aquilo drena a tua energia muito mais rápido. É como se você estivesse usando um carro que o motor rendesse 2 km por litro de gasolina. Você anda, mas nossa, custa caro. Custa, drena a tua energia. Agora não, quando você está no seu talento, você é um motor rendendo 50 km por litro de gasolina. Desejo, rápido aprendizado, fluxo, vislumbres de excelência e satisfação. 5 dicas para você olhar para você e descobrir seus talentos naturais. Agora, como é que você transforma os seus talentos naturais em pontos fortes? Como é que você faz render os talentos que você recebeu no começo disso? Voltando lá à parábola de Jesus. A fórmula Gallup é muito simples. O talento é uma maneira natural de você pensar, sentir e agir. Padrão natural e recorrente. Quando você reconhece, dá nome, identifica, gera autoconsciência desse talento, você faz um investimento sobre ele. Ou seja, você aplica tempo na prática e no desenvolvimento das suas habilidades e na construção de uma base de conhecimento sobre elas. Ou seja, você faz o talento render. Quando o seu talento rende, você tem um ponto forte, que é a capacidade de fornecer um desempenho quase perfeito de uma maneira consistente e coerente ao longo do tempo. Ou seja, eu pego aquilo que eu tenho de melhor, eu me dedico àquilo que eu tenho de melhor e eu desenvolvo habilidades exclusivas que vão me permitir um desempenho extraordinário, quase perfeito, de uma maneira consistente. Não é aquela tentativa que depois murcha, não. Sabe esses altos e baixos? Não. Quando você começa a investir nos seus talentos naturais, você começa a perceber que há um crescente na sua vida e na sua existência. Eu finalizo essa aula com essa frase extraordinária do Thomas Edison. Se todos fizéssemos as coisas que somos capazes de fazer, nós iríamos literalmente nos surpreender. Meu recado final na aula de hoje é: não se limite, não se satisfaça com a média, não se satisfaça com o padrão, não se satisfaça em seguir fórmulas, em seguir métodos, em imitar comportamentos. Olhe para dentro de você. Busque os talentos naturais que existem dentro de você. Supere o medo e a vontade de enterrá-los e escondê-los do mundo. Assuma quem você é e parta para a realização de boa e no fluxo. E conte conosco do Círculo para colaborar com você. Tchau, sempre avante que questa é a coisa più importante.